Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam muito bem-vindos. No sonho e na brincadeira, hoje é dia de relembrar o ano maluco do Corinthians em 2024. De vexame no Paulistão a 2 semifinais nas Copas e 9 vitórias seguidas no final do Campeonato Brasileiro. O ano do Timão foi para lá de complicado também fora de campo. A temporada do Corinthians foi abaixo do esperado. A reformulação do elenco foi feita de forma correta, aconteceu lá no começo do ano. E a nova gestão do Augusto Melo, hein? Foi melhor do que a anterior? Que loucura! Qual a projeção para 2025 do Corinthians? Então é sobre isso que vamos falar. No programa de hoje estão aqui comigo Paulo Massini. Olá! Como vão? Tudo bem? Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. E Rodrigo Luiz, no sonho e na brincadeira, Vessone. Apostos, como diria Arnaldo Ribeiro. Muito bem, para falar do Timão e seu ano maluco, que começou como tragédia, terminou em glória, enfim, glória muito pouco demais, mas terminou de maneira positiva. Olho na tela aí para começar com os resultados do Corinthians na temporada, até onde chegou o Corinthians. O Corinthians teve 72 partidas com 31 vitórias, 18 empates, 23 derrotas. Foram 106 gols marcados, 74 gols sofridos e 51% de aproveitamento. Foram os números do Corinthians. Os 51% está um pouquinho acima da metade, Vessa. Mas tem que contar que o Corinthians é como se o Corinthians tivesse começado a trabalhar a partir da metade do segundo turno, do brasileiro. Ou seja, teve muita coisa que aconteceu antes e a gente vai falar bastante, mas dá um play. Exatamente. 2 números que chamam bastante atenção e tem curiosidades. 23 derrotas, gente, é muita coisa para um time grande, é muita coisa. No ano, eu estava vendo uma estatística, teve alguns times que tiveram 24 derrotas. O Corinthians é meio que tem uma galera de 23, 2 com 27, 2 com 24 e uma galera com 23. E o Corinthians está nesses times. Então, é muita derrota para um time. Claro, tem muita coisa do Campeonato Paulista, mas não dá para perder 20 em 3 e 72 para clube grande. Isso é o número, é o inusitado 1. E o 2 é o número de gols marcados. São 106 gols. Aparentemente é um número normal. Só que, desde 2016, o Corinthians não passava de 100 gols no ano. São muitos anos sem fazer míseros 100 gols no ano. Era um time mais de 1-0, sempre foi um time que se defendia mais, enfim. Teve lá toda uma situação quase que de características de um clube. Então, nesses anos todos, inclusive o campeão brasileiro de 17 também não fez 100 gols. Então, depois de muitos e muitos anos, ele quebrou essa barreira dos 100 gols marcados aí. Então, fica essa parte inusitada também e essa curiosidade sobre o ano do Corinthians, que é o ano, sobretudo, de muitos gols na reta final. 3 em 3 e 3 em 1 e 4 em outro e 5 em outro. Fechou o ano com muito gol, mas, de maneira geral, você vê 172. É um ponto alguma coisa, é um normal. Não é nada demais. É que o Corinthians em si não passava de 100 há muitos anos. E aí, Arnaldo, de fato, né? Quando você olha o número 106, é bastante. É um número... Não se a gente pegar o último recorte com o poder de artilharia que o Corinthians construiu ao longo da temporada, né? Eu acho que o Corinthians ele termina 2023 com um atacante só, o Yuri Alberto, e o Romero salvando ali a parte final. O Roger Guedes tinha sido vendido na segunda metade da temporada. E se a gente for voltar um pouco e imaginar a quantidade de investimento do Corinthians no setor ofensivo do time, talvez tenha sido a maior reformulação do Corinthians para 2024. Claro que na parte final, depois do Memphis, que é o último a chegar, eu entendo que esse poder de fogo do Corinthians aumentou demais, né, ao longo do período. E também, aí, posso pegar uma declaração do técnico que terminou a temporada com o Corinthians, o Ramon Dias, dizendo que o DNA dele sempre foi ofensivo, né? Ele falava isso muitas vezes. Eu sou um técnico que sempre vai jogar pelo ataque para ganhar, mesmo... E essa declaração foi dada nos momentos
mais difíceis, né, da trajetória corintiana na temporada. Mas eu acho que os números eles poderiam ser recortados em outros momentos da temporada, mais esquizofrênicos ainda. Eles foram melhorando. Esse 51% de aproveitamento é a parte final da temporada. Durante a maior parte do ano, a nota do Corinthians foi negativa, foi abaixo dos 5%. Né? E os 51% foi justamente por conta da reta final da temporada, que deu essa sensação de dever cumprido ou satisfação e tal, mesmo que não tenha rolado um troféu durante o ano todo. Ano sem troféu. A gente vai chegar lá na evolução corintiana ao longo da temporada, dentro de campo, e fora de campo é uma outra questão que também vai ser debatida aqui, mas só para dar o seu plano inicial, Massini, e você era uma bandeira de preocupação ali no começo. Estou falando de dentro de campo. Mal no Campeonato Paulista e tudo mais, e as coisas foram se ajeitando, pelo menos fora ao longo da temporada, mas o começo foi uma metamorfose do Corinthians, na verdade, ao longo do ano inteiro, né? Porque se a gente for... o começo do ano do Corinthians foi muito turbulento, né? Com o presidente querendo apagar o passado, fazendo tudo diferente, né? Trocando praticamente o elenco todo. Agora, para mim, tem uma figura aí que é um personagem interessante do Corinthians, que é o Fabinho Soldado, né? Que a partir do momento que ele chega, as coisas começam a andar, as coisas começam a acontecer. E aí o investimento que o Corinthians fez, aumentou a dívida em mais de 200 milhões. Né? Não sou eu que estou dizendo, foi o Corinthians que disse isso. E as coisas começaram a melhorar, a acontecer. Então, eu sincero e honestamente acho patético que um clube desse tamanho tenha 51% durante uma temporada, né? Realmente é retrato dos últimos anos e é impossível prever o que vem pela frente. Mas, olhando para o que aconteceu do Corinthians e o que vem acontecendo no Corinthians, o Corinthians tem tido brilharecos e esse foi mais um. A recuperação no Campeonato Brasileiro é mais um brilhareco da vida recente do Corinthians. É espetacular o que o Corinthians fez no final, mas é mais um brilhareco. Né? Vou fazer o seguinte, vamos mostrar como foi a reformulação do Corinthians, né? Ali no começo do ano, saiu um monte de gente, entrou um monte de gente. Temos um quadro aí para mostrar para vocês. Então, quem deixou o Corinthians em 24? Vamos lá, Fábio Santos, Bruno Mendes, Gil, Cantídio, Juliano, Renato Augusto, Felipe Augusto, Pedro, Lucas Veríssimo, Rony, lembra? Rony, Matias Rojas, Cássio, Paulinho, Moscardo, Rafael Ramos, Carlos Miguel, João Pedro, Wesley, Guilherme Biro, Arthur Souza, Gustavo Mosquito, Raul Gustavo e Fausto Vera. Quantos caras são, Bessa? 23, cara. 23 caras. Imagina você, rapa fora 23 caras. De um elenco de 35, que normalmente você tem, nós estamos falando de 2/3 simplesmente vão embora de um clube. Isso é entre 1 de janeiro e final do ano, né? Porque, por exemplo, sei lá, o Fausto Vera saiu na janela de julho. Então, ao longo do ano, 23 foram embora e a gente vai olhar depois as chegadas. Como eu disse, a gente vinha dizendo durante o ano. É a maior reformulação, talvez, de um clube grande que eu, pelo menos, me lembre que tenha passado. Os times pequenos, quando acaba um paulista, vai todo mundo embora. É uma coisa meio natural. Mas time grande não se faz futebol assim. Então, você querer um resultado tirando 23, colocando 21, como? Que jeito? Com 3 treinadores, mais 2 interinos. É muito difícil viver um futebol e terminar o ano que o Corinthians terminou tendo uma coisa como essa. Nenhum clube, cara. Pode pegar onde vocês quiserem, a data que vocês quiserem. Eu não lembro de 23 saídas em um ano. E aí, eu acho que tem uma questão... eu concordo com o Vessone, para mim não tem paralelo esse tipo de reformulação, esse nível. Aí tem uma situação que ela é surpreendente, porque ela foi do discurso para a prática sem vírgulas, né? Era a ideia do Augusto Melo reformular, e era necessário, e era uma coisa difícil. O Corinthians tinha... Vários desses caras aí tinham raízes no Corinthians profundas, né? Rejuvenescer o time, coisa que o futebol atual exige, mexer em figuras muito importantes. E
o Mancini citou o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não estava com o Augusto Melo no início dessa reformulação, dessa ideia. Aliás, a direção de futebol mudou algumas vezes durante o período, mas esse norte... começou com acabou a farra, né? Exatamente. Com o Rubão, que era o diretor de futebol, enfim. Esse norte, nós vamos reformular o time inteiro, ele foi seguido do começo ao fim de uma forma impressionante. E o saldo final, que é muito complexo, ele foi melhor. Mas aí tem um custo disso tudo, é isso que a gente vai debater. A coisa do clube, ela corre em paralelo a essa reformulação. Mas esportivamente, fez todo sentido. E só registrando, isso só acontece porque a diretoria anterior simplesmente deletou o 2024 da mente. Eu vou trabalhar até a minha gestão 31 de dezembro. Não renovo o contrato de ninguém, esticou todos esses veteranos até o último ano de contrato e falou, em 24 o próximo presidente que se vire e traga outros jogadores e renove com quem quiser. Quando bateu o olho, falou, meu Deus, olha o tanto de contrato que está acabando, fora a galera que saiu toda no meio, né? O Cássio, o Carlos Miguel, enfim, outros saíram pelo meio. Então, simplesmente parece que o Corinthians terminou em 23 e falou, ressurge, Corinthians, vamos fundar um novo Corinthians 24, traz um elenco. É loucura o que aconteceu, né? Porque a reposição, a gente vai ver agora no segundo quadro, ela não acontece. Saíram muitos antes, chegaram muitos depois. Teve um momento, o momento do começo da temporada... Que não é por acaso. Como é que você falava? O Corinthians não tinha jogador para botar no banco de reserva durante o Paulista. É isso. A gente vai colocar na tela já a outra, mas espera aí, só volta um pouquinho na contratação de quem saiu, só para dar uma medida do que foi essa reformulação. Vamos olhar os caras. Vamos. Você me fala se era titular ou reserva. Sim. Fábio Santos. Titular. Bruno Mendes. Não, mais ou menos. Gil. Titular. Cantilho. Não. Juliano. Titular. Renato Augusto. Titular. Felipe Augusto. Não. Pedro. Não. Lucas Veríssimo. Era pra ser, né? Ele vai embora na véspera. Titular e símbolo do novo time. Do novo time. Ele ia embora. Ele faz toda a pré-temporada na sexta. O Corinthians treinava no sábado. Tô indo embora pro Catar, um abraço, adeus, satisfação. Do nada. Isso. Então era pra ser titular. Rony. Não. Matias Rojas. Não. Cássio. Sim. Paulinho. Não. Moscardo. Sim, começa o ano até sim. Rafael Ramos. Não. Carlos Miguel. Só depois, mas no começo não. João Pedro. Não. Wesley. Sim, começa o ano sim. Guilherme Biro. Não. Arthur Souza. Não. Mosquito. Não. Raul Gustavo. Não. Fausto Velho. Não. Então, eram 8 titulares do time. Imagina o Palmeiras vai lá, do Everton até o Veiga, todo mundo vai embora. Imagina que loucura que é isso, né, Massa? É uma loucura. E o Corinthians ainda deve para boa parte dessa gente aí, né? Isso. O Vessone falou, a antiga direção, ela deletou 2024. Isso. A nova direção deletou 2023. É ótimo resumo. Não é isso? É isso. Ótimo. Perfeito. Então, né, mas foi isso que aconteceu. Aí sim, agora a nova tela com... É o chamado deixa que eu chuto. Aí chegou uma galera, as contratações do Corinthians em 24. Palácios, Gustavo Henrique, Hugo, Igor Coronado, Kaká, Pedro Henrique, Maicon, Ranielli, Mateuzinho, Pedro Raul, Félix Torres, Rodrigo Garro, Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martínez, Héctor Hernandes, Carrillo e Memphis Depay. Então a gente para ali no Garro, que é a primeira parte da janela, quando o Arnaldo lembra. É a janela de janeiro. Isso. E do Hugo Souza para frente, a segunda janela. E o Michael está incluído, porque você teve que renovar o empréstimo com o Shakhtar, pagou mais 500 mil euros. Então a gente coloca como um reforço do ano. Você pagou para o cara ficar de novo, apesar dele já estar no elenco em 2023. Por isso que ele é colocado como mais um. Então foram 21 entradas, nem todos com direito econômico, né? Palácios estava livre, Gustavo Henrique estava livre, Hugo estava livre, Coronado livre, o Kaká veio por empréstimo, agora vai ter que comprar, Pedro Henrique livre, o Maicon era empréstimo, o Ranielli teve que comprar, Mateuzinho comprou, Pedro Raul comprou, Félix Torres comprou, Garro comprou, aí o Hugo Souza empréstimo, aí depois adquiriu, Alex Santana comprou, Ramalho livre, Charles comprou, pouquinho, mas comprou, Thales Magno empréstimo, Martínez comprou, Héctor Hernandes livre, Carrilho livre e Memphis Depay livre. Então tá, agora vamos fazer o mesmo exercício? Vamos. Dessa galera aí, fala. Só uma observação antes de... Você vai falar quem é titular ou não, Isso, né? isso. Como o time mudou. Eu não vou
ousar comparar o trabalho do Corinthians ao trabalho do Botafogo, em número de jogadores, até ele foi parecido, né? Jogadores que viraram titulares. Se você pegar o time do ano passado do Botafogo, comparar o desse ano e o do Corinthians, vai acontecer a mesma coisa. Ficou um, ficou outro, né? Mas, desde o início, no caos, no mato, com o presidente e o diretor de futebol, que ficou pouco tempo, o Corinthians trabalhou bem na captação de jogadores. Isso está muito claro com essa lista aí. Desde o início, o Corinthians trabalhou bem na captação de jogadores. Talvez por isso ele tenha conseguido reformular a equipe do zero. Porque... e esses caras não têm nome, muitas vezes, né? O nome é o do Fabinho Soldado, por exemplo, que trabalhou bem depois. Ou do Rubão, que estava no início. Ou do Augusto Melo, mas o Corinthians trabalhou bem, sobretudo na identificação de jogadores que estavam deixando os seus clubes no final de contrato. E o Corinthians foi lá e convenceu eles a jogarem no Corinthians. Eu acho que a captação foi muito bem feita. E antes de você fazer aquele exercício que é legal, só a título de comparação que o Arnaldo lembrou do Botafogo. O Corinthians gastou em todos esses caras 154 milhões com direito econômico. Gente, eu não sei luva, salário, isso eu não sei. De direito econômico desses caras. E o Botafogo gastou 320 ao longo do ano de direito econômico para montar todo esse elenco também desde janeiro, tá? Então é só título de comparação. Corinthians 154 e o Botafogo 320. Agora, Massa, 154 ou 320 é uma bela de uma grana. E aí eu entendo que o Arnaldo fala, a captação foi muito bem feita, são caras bons e tudo mais. Mas sem... Larjão. Aí você pode fazer a captação que você quiser. Eu sempre comparo com o São Paulo. São Paulo captou o Adrielson, captou o Igor Jesus, foi lá o Botafogo com triplo de grana e contratou. Captou e não capturou. Aí o Corinthians gastando, aí sim, aí as coisas se juntam. Eu acho que o retrato do Corinthians é o Memphis, né? Porque é um dinheiro que o Corinthians não tem, estava livre no mercado, captação, e aí você captura o cara pelo acordo com o patrocínio, né? Então ele, Corinthians, não teria condições de bancar. E aí não é uma cereja, né? Quase o bolo todo, porque é um jogador muito diferente. Uhum. Então, assim, cara, se você for olhar pros jogadores contratados, né? Você percebe que tem bastante qualidade. Eu detesto concordar com o Arnaldo, mas eu preciso. Porque ele tem razão, né? O Corinthians trouxe qualidade pro elenco. Se você comparar o elenco o primeiro semestre, você vai ver, os resultados são prova disso. Mesmo com uma dupla de técnicos ali, que eu acho que são meio barbeiros, né? Foram mal e tal nas Copas, mas isso é outro papo. Ele conseguiu trazer. Agora, também aí tem bastante erro, né? Tem muito dinheiro jogado fora. Tem muito gasto. Exatamente. Mas proporcionalmente. De 21 acertar todos é mas muito eu não difícil. acho. Não é todos. Tem bastante erro. Para mim, o símbolo é o Garro, que foi a grande contratação da temporada do futebol brasileiro. E aí é uma contratação que poderia ter sido feita pelo Palmeiras. Então, mas isso eu digo que é o símbolo, porque é o símbolo do Corinthians. Contrata sem poder pagar o cara. Nesse aspecto. Agora, o Garro, de fato, você tem toda a razão. O São Paulo poderia ter contratado. 6 milhões de dólares, não é 6. isso? Pô. Só lembrando que o Corinthians fecha 2024 em dia com o Tadieres. As duas parcelas combinadas foram pagas. O que vai ser em 25 eu não sei, mas fecha com o acordo dos Tadieres pagos. Acho que essa é uma discussão que a gente vai ter lá na frente. Isso, Entendeu? Porque o cheque predatado, que o Tirone usa muito ainda, a gente vai ver lá na frente. Fica aquele post-it, sabe assim? Dia 10, dia 7, dia 6. Tem vários para pagar você, Arnaldo. Fala para ele pagar logo aí. Então, Tira, se você quiser, vai numa instituição, desconta os cheques, deixa o problema com ele. Isso. Aí é o seguinte, cara, tem muito erro aí também. Tem. Porque quando você vai pro assodamento, você vai na baciada, né? E aí, todos, claro, faz parte. Agora, eu proponho uma reflexão aos amigos. Se coloquem no lugar do Augusto Melo também. Para ele assumir uma coisa muito complicada também, gente. Sim. Não é? Porque, tudo bem, ele merece muitas críticas e, de fato, são justas.
até pela forma como ele se comunica, né? Meio difícil de entender. Ele é uma figura assim meio enigmática, né? Tem horas que você entende o que ele fala, tem horas que você não entende, enfim, ele é uma figura ainda indecifrável, a meu ver. Talvez vocês tenham uma definição mais clara. Agora, você pega um clube, o Corinthians, com a tela anterior, né? Ele mesmo, sem preparo para dirigir um clube desse tamanho, com uma direção de futebol que foi diretamente responsável pelo rebaixamento do Corinthians lá atrás e que o apoiou. Então, ele começa o ano com a colcha de retalhos que o trouxe para ser eleito presidente do Corinthians, né? E depois ele foi dando rumo para a coisa. A gente pode discutir qual é o rumo que ele vai dar, como vai ficar essa colcha lá na frente, né? Se ela vai desbotar rápido, se ela vai perder as amarras, enfim. Essa é uma discussão que a gente vai ver com o carro em andamento. Mas, de fato, cara, a marca deste Corinthians são essas contratações que vieram depois do Garro. Da segunda janela. Exato. Vamos fazer o nosso exercício de quem chegou e vestiu a camisa de titular. Palácios. Time que fechou o ano, tá? Tá. Palácios. Não. Gustavo Henrique. Sim. Hugo. Não. Coronado. Não. Kaká. Não. Em compensação, xingou todo mundo, né, o Kaká. Titular não foi, mas, pô, não sei o que tal. Pedro Henrique. Não. Maicon. Não. Ranielli. Sim. Mateuzinho. Sim. Pedro Raul. Não. Félix Torres. Não. Rodrigo Garro. Sim. Hugo Souza. Sim. Alex Santana. Não. André Ramalho. Sim. Charles. Não. Thales Magno. Não. José Martínez. Não. Héctor Hernandes. Não. Carrillo. Sim. Memphis. Sim. 8. A gente falou de 8 titulares que foram embora, 8 titulares É isso aí. chegaram. Exato. É isso aí. É isso. E não é pouca Agora, coisa. tem muito jogador importante aí, cara. Não titular. Não titular. Exatamente. Por exemplo, o Ranieri é um jogador muito importante. Então, o Ranieri termina como titular. Mas o Martins revezou, o Charles revezou. O Santana se machucou. O Santana, A gente tem que ver isso aí. Claro, também, o elenco né? foi muito melhor. Ainda você tem um Então, Thales, que ajudou também. O Thales ajudou. Né? O próprio Kaká entrou fato, bastante jogos, né? Comparáveis. E depois, quando a gente for fazer o exercício de São Paulo no ano, do elenco, você vai ver. Os quadros são comparáveis pelo seguinte aspecto. O primeiro quadro, ele tem jogadores consagrados veteranos e jovens despreparados. O segundo quadro está tudo equilibrado. O elenco é muito mais homogêneo, tem muito mais opção. Tem erros, sobretudo no comando do ataque. Os dois centroavantes caros trazidos, o Pedro Raul e o Hernandes, para mim, esse é um desperdício de dinheiro irrecuperável. Mas tem muito acerto, tem muito mais acerto que erro. Tem sim. E eu acho, respondendo um pouco o que o Massini falou do Augusto Melo, eu acho que até pelo desafio, pela inexperiência e tudo mais, eu acho que ele começou muito mal. E acho que o tipo de comunicação, o primeiro ato público dele é patrocinador novo maior do Brasil com o boné e com o Lucas Veríssimo no lado. Essa foto é de 2024. E aquilo lá é tudo errado. É um patrocínio suspeito, que até agora está na polícia, e um jogador símbolo do novo time que vai embora no dia seguinte. Então, é que ele passou a arrebentação, né? Você fala sempre da coisa. E aí, no segundo semestre, mas assim, o impeachment quase foi mais pelo início do que pelo... E aí o time foi dando resultado. Nessa mesma semana, o Mateuzinho treinando sem contrato teve que ir embora do CT. Foi embora. Foi embora. O começo foi surreal. O Corinthians gastou uma bala no Mateuzinho. Sim. Hoje... o Mateuzinho foi bem. O Mateuzinho... Lembrando que o Mateuzinho até entrou na possível seleção do campeonato. Ficou chocado. Quando a gente Quando nós escolhemos a seleção do campeonato, exatamente. Quando apareceu o Mateuzinho na tela, o Arnaldo teve Arnaldo um Ribeiro, choque anafilático quase.
A velha frase, abre aspas, o que ele tá fazendo aí? Exatamente. Não dá. Ó, mas para chegar no sonho na brincadeira do final do ano, teve que passar pelo Campeonato Paulista. Vamos mostrar aí os números do Corinthians no Campeonato Paulista. Olha, Nessa época o Vessa tava apavorado, a gente lembra bem. Sob o comando de Mano Menezes. Que cai, Corinthians perde 5 jogos seguidos, jamais na sua história tinha perdido 5 jogos seguidos no Campeonato Paulista. E entre esses 5 jogos, olha lá, começa nesse jogo aí, golaço do... Aliás, o ano começa com um voleio do Romero e termina com um voleio do Memphis, né? Aí, sonho na alegria. Aí, olha lá, começa desse jeito. Só que aí vem uma sequência de derrotas que derruba o Mano, entre elas a primeira derrota em Majestoso da história do estádio, naquele 2-1. Até isso aconteceu no ano. A primeira derrota em Majestoso. É verdade. Tá aí o gol do Arthur Souza, que entrou na justiça depois para ir embora. É o Hugo batendo a falta e o Arthur desconta e mete ali uma pressãozinha no final, tal, mas o São Paulo consegue quebrar. Esse foi um 3-0, que até o Yuri faz esse gol, mas começa 3-0 para o Novo Horizontino e só acaba 3-1. É o jogo que o Mano cai. E é um 3-0 de um cara que não fazia gol há 2 anos e meio, que eu acho que agora continua 1 ano sem fazer gol. E ele meteu esses 3 gols aí, depois de não sei quanto tempo alguém fez 3 gols no Corinthians no estádio. E aí vem o Antônio Oliveira, o time, nesse jogo da Portuguesa, o time começa a dar uma melhorada, mas não é suficiente para se classificar. E, de novo, termina a primeira fase fora da fase de grupos, e isso ele acarreta até o final, arrasta porque ele não tinha vaga na Copa do Brasil e amargou isso durante o ano todo até resolver lá com o brasileiro e tudo mais. Mas é um paulista que não classifica para a fase final. Agora, eu só lembrei, antes lá do Mano pro Antônio Oliveira, Mano com o elenco com o Yuri Alberto, né? Que acho que simboliza o final da passagem do Mano Menezes. Você é burro. Você é burro. Porque nessa sequência de derrotas tem a do São Bernardo, que é exatamente essa que você está lembrando do burro. E quando ele fala... Ô, Ranieri, você vai chutar em Cuiabá desse jeito? Teve isso também. Teve isso também. Então era essa coisa. Ele foi minando, né? Ele vai soltando. Ele vai soltando. Acho que o Mano ali viu que, aqui não vai dar pra mim, então... E assim, né? São Bernardo, antes do Antônio Oliveira, teve a possibilidade do Zanardi, técnico de São Bernardo, amigo do Augusto Melo, vir treinar o Corinthians. Vocês lembram disso, não? Lembro. E aí paga... Claro. Aí ele não podia... Porque ele tinha trabalhado no Paulista. E o Corinthians, nessas barbeiragens, o Corinthians não lembrava que ele tinha trabalhado e que o regulamento não aceitava que você trocasse de clube. Só que já tinha feito o pedido pro cara vir. Começa... Que loucura, gente. O campeonato sem saber o regulamento do campeonato, né? Falha no departamento de futebol, né? Falando de processo, como as pessoas dizem. Agora é engraçado, né? Porque sai e entra o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira ficou meio no meio do caminho lá, ele ficou talvez com a pior situação, né? Porque ele substitui o Mano e ainda não tinha o time. E aí apanhou, o time dele foi mal também, né? Ele dá uma recuperada, que é o que salva o Corinthians do rebaixamento, porque em determinado momento o Corinthians era o 10º de 12 para cair. Sei lá, era o 10º de 16, faltava 2 posições para ele cair no Paulista. Só que aí ele emenda essa vitória de 4-1 lá em Ribeirão, por exemplo, ganha da Portuguesa em casa... E ele, pelo menos, dá um fôlego e escapa do rebaixamento. No Paulista. No Paulista, gente. Isso é no Paulista. Então, realmente, nesse mesmo Paulista, é quando o Corinthians é dirigido lá na Vila pelo Thiago Kozlowski, na transição entre a saída do Mano e a chegada no final de semana. Depois teve o cara que professor Larutia. O professor Larutia foi quando? Isso é no Brasileiro. Ainda Brasileiro teve Larutia. O professor Larutia que esteve aqui... Marcelo Becker. Marcelo Becker esteve aqui personificado em Marcelo Becker. Como sofreu o torcedor do Corinthians, hein? Rapaz do céu. Sofreu até um certo tempo. Acho que até se justifica um pouco a euforia, né? Sim. Vou mostrar aí os treinadores que passaram pelo Corinthians ao longo do ano. Mano Menezes, foram 5 jogos, 1 vitória e derrotas. E agora eu acabo de me lembrar aqui da nota que o Mano divulgou depois que foi demitido. Falou, então são 5 jogos aqui no ano, temporada, e eu fui demitido, justificando que não teve tempo, embora ele tenha vindo do ano passado, né? É porque o presidente nunca teve ali num cara que ele gostaria que permanecesse, mas tinha uma multa alta, você deixa... Fora que ele pôs dos 2 mundos, né? Com aquela turma lá passada. Mas a carcaça toda foi trocada. A carcaça, exatamente. E aí troca o presidente. Exato. E ele não era o cara do Augusto. Não era o cara do Augusto. Outra lembrança, a primeira foto do ano. Planejamento Corinthians, Augusto Melo. Mano Menezes, Sidney Lobo auxiliar e uma turma lá do departamento de futebol e tal.
Uma semana depois só tava o Mano Menezes e o Sidney Lobo. O resto já tinha todo mundo indo embora. O médico, o chefe dos médicos já tinha ido embora. Cara, foi... Que caos. Que caos, cara. Aí chegou o Antônio Oliveira, fica 29 jogos com 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Vamos combinar que não é exatamente um bom desempenho, né? É, não é. E ele pega... Mas eu insisto, ele pegou a fase mais osso, né? Isso pegou, galera saiu, a galera não tinha chegado. E ele falava, e foi prometido aí, ele falou, se a gente chegar na janela do meio do ano, o time vai mudar, vocês esperem que o time vai ser outro depois da janela do meio do ano. É engraçado, porque tinha um planejamento grande para a janela do meio do ano e ele já sabia disso. A gente não sabe, mas talvez ele tenha indicado alguns jogadores que chegaram, né? Pode até ser. Agora, o Antônio Oliveira é muito engessado, né? Um ortopedista da bola, perfeito, né? Perfeito, perfeito, acho que taticamente... Ortopedista da bola. Pô. Taticamente, o Garro não jogava o que jogou depois. Era o 4-3-3, dois caras abertos, Bidon e Ranielli e o Garro tendo que ajudar, porque ele era o terceiro do meio, marcando, e um time 4-3-3, em nenhum momento pensou num terceiro zagueiro, mudar o sistema, e aí acaba caindo depois do derby e tudo mais, não aguentou, não sustentou, derrota no Allianz Parque, aquela coisa toda. Ele já pega uma parte do brasileiro, pega uma parte da Sul-Americana também, mas assim, ele não tinha tantos reforços, não tinha tanto... Beleza, tá tudo certo, mas eu acho que ele também não se ajudou. Não, foi muito mal. Aí chega o Ramon Dias. Ramon Dias, 34 jogos com 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Quando você pega o retrato, não é um desempenho espetacular. O Ramon Dias teve tal. 5 vitórias a mais que o Antônio Oliveira, né? Mas fez essas coisas que o Vessone falou. Mudou o time. Fez um monte de cara jogar mais. Claro que chegaram outros jogadores para rechear o time. Você lembra da chegada dele? Quando ele coloca 3 zagueiros... Isso, vai tentando acertar isso. Aí depois ele tira um zagueiro, coloca 3 no meio, e aí no final acha o trio, né? Que é um trio maravilhoso, que é o Garro, o Memphis e o Yuri. É muito da recuperação do Yuri se deve aos 2 treinadores, né? Eu nem sei como eu falo, hein? Qual que é o treinador do Corinthians? O que eu falo, Vessa? Fala os dias. Os dias, beleza. Família Dias. Então, a família Dias. Dias melhores virão. Que eu cheguei tinha saído do Vasco no Brasileiro depois de tomar aquela chapuletada. Eu critiquei bastante e vou manter. Eu não vejo nesta dupla, família Dias, capacidade de segurar o Corinthians para a temporada que virá. Tá? Porque na hora que precisou de repertório não teve. Agora, tem vou de novo falar do Fabinho Soldado, cara. Acho que as pessoas falam muito pouco dele, e acho que falam com muito conceito estabelecido, porque falam que ele é soldado. Ele deve ter um sobrenome que eu não sei qual é, mas ele deveria ser chamado pelo nome dele. Jesus, né? Fábio Jesus. Né? Fábio Jesus, então. Porque a história é que ele chamava os outros de soldado, né? Eu sei, ok. Talvez ele se sinta bem com o apelido, mas eu acho que, cara, é uma fala... Se valoriza pouco o trabalho dele no Corinthians. E ele teve Cara, não foi o Augusto Melo que inventou a história do Memphis. Não foi o Augusto... Fala. E ele teve, nessa linha que o Massa está dizendo, ele teve um trabalho que era um trabalho meio silencioso. De arrumar os departamentos, de fazer a bagunça do vestiário. Gente, o Campeonato Paulista, sem brincadeira, o vestiário do Corinthians era uma insanidade em janeiro e fevereiro. Como estava trocando a presidência, o que tinha de gente com crachá no peito, tendo acesso ao vestiário, o jogador quer morrer com esse tipo de coisa. E era uma festa, era uma bagunça. É o amigo do cara do marketing, é o tio da coisa, é a família do Augusto Melo, e com acesso ao vestiário, aquela coisa era uma bagunça. E ele entrou, aos pouquinhos, até isso ele teve que organizar. Então, o jantar, o horário certo lá, antes não estava... Então, são coisas silenciosas que o Fabinho não é só o elenco, a coisa que aparece. Ele teve que organizar processos dentro do clube, teve troca do chefe do DM também, teve troca de preparador físico. Então, aos poucos, a coisa foi se acertando, demorou um pouco. É assim no futebol, não é tão rápido, mas teve muita coisa silenciosa que ele arrumou. Eu acho que esse nome, o Massa e o Vessone falam, é legal o Vessone mostrar detalhes do trabalho, do dia a dia do Fabinho. Talvez ele tenha sido o grande vencedor da temporada. É isso. Ele sai do Flamengo
um cargo abaixo. Não, né? ele meio sai que- do Flamengo meio quase que- que como se humilhado. fosse um- Esse cara não resolve nada lá Fosse um dentro. funcionário de... Lembra? É isso aí. Ainda Como se fosse um bem. funcionário de... O cara vai embora. Ele foi meio que um Isso. Mateuzinho de fora de campo. Pode quase levar, leva terceiro aí e tal. lateral. Pode, É o cara que leva o documento E aí, pro cara, chefe assinar. ele assumiu o papel de principal homem do Protagonista. departamento de futebol Isso. do Corinthians. E foi bem. A ponto de buscar o Memphis lá na Europa. Foi muito bem. Bom, Me parece ser ele o que mais tem a cabeça no lugar. Porque o que tá acima dele é meio que aqueles bonecos de posto, sabe? bom, a fase tétrica do Corinthians aí meio que continua, porque tem o primeiro turno Nossa. do Campeonato Brasileiro. Vamos ao Brasileirão do Corinthians. Tem outra tela aí mostrando o Corinthians do primeiro turno, ainda o Corinthians completamente bagunçado, e o do segundo turno. Vamos lá, olho na tela. Corinthians do primeiro turno, 19 partidas, no segundo 19, claro. Primeiro turno, 4 vitórias. Um São turno inteiro com 4 vitórias. 19 pontos em 19, gente. Você sabe o que é isso ou não? Olha isso. Aí você fazia... Todo mundo fazia a conta 45 menos 19 para quantos pontos Então, teria que A fazer. projeção. Né? Segundo turno, 11 vitórias. E a conversa era, se conseguiu 4 no primeiro turno, você acha que vai Exato. conseguir 5 no segundo? Conseguiu 11. foram 37 em 19, que deu a segunda melhor campanha do retorno. A segunda ficando atrás do Botafogo, porque o Jandrei perdeu a bola, hein? Senão passava o Botafogo. Quase o triplo de vitórias entre o primeiro turno e o segundo. Perdeu a bola. Mas é. Foram 7 empates É no primeiro tudo culpa turno, do Jandrei, coitado. 7 empates no primeiro turno, 4 no segundo. 8 derrotas no primeiro turno e apenas 4 no segundo. Ainda assim, é um número muito grande de derrotas, né, no ano. No 19, você acha? No Brasileirão de Série A? Não acho que é tão muito alto assim. O quê? Pra brigar lá 4? em cima? Não. Não, 12, não. são 12. Ah, 12, não, né? aí beleza. 12. 12 derrotas. O 4, achei que você estava falando do 4. Não, 4. Não, 4 em Se 19. fosse 4. O resumo 4 em da 19 tela é o tá seguinte: ótimo. o Corinthians teve um dos seus piores, é que eu não tô com isso aqui, mas se eu não me engano é top 3 de piores turnos. E olha que o Brasileiro de Pontos Corridos é desde 2003. É um dos piores turnos da história para um dos melhores turnos da história. É isso. É isso. São resumo. duas coisas completamente diferentes. Primeiro turno, 17 gols feitos. No segundo, 37. No primeiro turno, 25 gols sofridos. No segundo, 20. Acho que isso é uma questão do Corinthians. Ele não se transformou numa defesa intransponível, Não. como historicamente Sim. muitas vezes foi. 33 por fala. Mas veja a diferença de gols marcados do primeiro para o segundo. Então, Sim, não precisou ter a defesa. Isso. Foi um time com uma característica diferente. Exatamente. Que Muito toma gol 2 feito. do Atlético, mas meteu 5 no Atlético. Eu Vira, faço mais mas toma é 2 do isso. Criciúma. Vira. né? Quase o dobro do aproveitamento, né? Do primeiro turno. 64,9 não é de campeão, mas é de G5. G6. G6, G5. Sim. Ficou em sétimo. Um aproveitamento de 64,9% no segundo turno é um aproveitamento de Ok. quem fica lá em cima Sim. do campeonato. Então tá aí como foi o primeiro e o segundo. O Palmeiras teve 64 como vice. Aí, tá vendo? E o Botafogo 69. Então, né? O Corinthians com esse desempenho Então, do mas são segundo turno. 38 jogos. Ah, né? não. Não, claro. Só estamos E falando. aí estamos vendo os jogos aí. Esse aí ainda é no primeiro turno, né? Não, é Não, esse aí agora. é o jogo do contra o Grêmio. Agora, isso. É o É que o fecha último a ato temporada. do Corinthians. A gente ficou fragmentando o brasileiro em diversas etapas. Foi uma temporada muito longa, uma temporada diferente por conta da janelona, né? E o Corinthians foi um dos que conseguiu aproveitar melhor a janelona. Por isso que a gente viu a comparação do, né, pós-Copa América, janelona, e teve time que se reformulou completamente ou se aperfeiçoou depois da janelona, caso do Corinthians, caso do Botafogo e tudo mais. O Botafogo e Corinthians, casos de maior sucesso. Mas, para mim, aqui é o que eu falo. Para mim, o dia 1º de setembro é definitivo na mudança do Corinthians. E acho que era o nosso debate aqui. O Massa ainda preocupado com a questão do rebaixamento e o Corinthians estava muito próximo ainda. Mas a vitória sobre o Flamengo no dia do aniversário, para mim, foi uma mostra com bola murcha, com não sei o quê, aqui ninguém vai, não sei o que lá. Foi a primeira grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Isso, 27ª rodada. Já estava lá com 8 do segundo turno rolando. E no dia seguinte, já depois da janela fechada, o Corinthians contrata o Memphis Depay. Já naquela regime de exceção do jogador livre no mercado. Aí muda tudo. Aí mudou. Mudou porque também, até o Memphis jogar, e ele jogou muito, o Corinthians foi reagindo, né? Foi
Foi não com uma sequência absurda, que foi essa sequência final, mas acho que ele teve a reação e aí depois a gente vai ter lá o jogo com o Palmeiras, que aí, para mim, a definição do Corinthians ia brigar por algo melhor. O Vessone já tinha identificado isso há muito tempo. E ele termina muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que as vitórias sobre Flamengo e Palmeiras, como mandante, foram vitórias muito marcantes, importantes e que deram confiança para o time levar o resto da temporada. Claro que no meio disso tudo teve as Copas, a gente vai passar por elas, que foram solavancos, porradas. Existia a expectativa grande do Corinthians ser campeão esse ano, pelo que investiu, pelo time que tinha feito, pelos adversários nas Copas. Dava para ser, embora o Flamengo na Copa do Brasil fosse uma questão, mas não era o Flamengo até ir para o Corinthians do Felipe Luiz, né? O Flamengo do Tite que estava claudicando. Então você falava, aí pode ter uma possibilidade. E eu acho que a parte final do Campeonato Brasileiro foi mais impressionante. Para mim foi mais impressionante até do que a sequência invicta do Internacional. E dentro dessa sequência maravilhosa aí que o Arnaldo fala, 9 vitórias, o recorde histórico da era dos pontos corridos, né, igualando o Inter do Abel Braga em 20 e o Atlético Mineiro do Cuca em 21. E dentro dessas 9 também, o Corinthians ganha 4 fora de casa seguida. Desde 2005 não ganhava 4 seguida. Ah, beleza, é o Cuiabá, é o Criciúma, é o Vitória e o Grêmio. E o Grêmio, que não estava tão bem. Mas numa Série A, naquele recorte final, claro, que o Massa fala que é sempre todo mundo vendendo muito mais caro do que na primeira rodada. Você meter 4 vitórias seguidas fora de casa e que o clube não conseguia desde 2005, quando foi campeão, então você percebe que realmente é uma reta final de exceção absurda, daquelas que a gente vai guardar para muito tempo, né? Ah, o Cuca, do Fluminense do Cuca, que deu não sei quantas vitórias, o Flamengo do Fábio Luciano de 2007, essa daí, ela vai guardar um pouquinho, ser guardada um pouco aí na memória de todo mundo aí também. Então, para mostrar, para ilustrar o que a gente está falando dessa reação incrível, olha aí essa tela com rodada a rodada do Corinthians, onde ele estava. Na 10ª rodada estava na 18ª posição, na 13ª, 19ª, penúltimo colocaram. Na 18ª, 16ª, 21ª, 18ª, 30ª, 18ª, então, e na 37ª, 7ª posição. Eu falei do jogo do Flamengo, 27ª rodada. O Corinthians só vai sair da rebaixamento depois da 30ª, mas ele tinha conseguido uma vitória. O que acontece no jogo do Flamengo? O Corinthians parecia ser incapaz de vencer qualquer jogo importante, aquele time, né? E ele não saiu da zona de rebaixamento depois de ganhar do Flamengo, não livrou, mas indicava um rumo, né? Mas peraí, deixa eu ver, é isso mesmo? Tem um erro? Na 30ª rodada ele estava em 18º lugar? Não, né? Não, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É isso Faltando 8 rodadas para acabar o campeonato, ele estava em... Por isso que eu estava preocupado. É isso mesmo. Só eu estava preocupado. Ele estava entre 20 clubes, ele estava em penúltimo. Isso. Não. Antepenúltimo. Antepenúltimo? Antepenúltimo. É isso. Outro dia Era mesmo. Cuiabá, Atlético Goianiense. Cuiabá, Atlético Goianiense, né? É isso aí. Porque a reação, o Corinthians estava... Não, mas o jogo contra o Flamengo foi antes disso, ou não? 27ª. Mas estou falando, mas acho que dava uma impressão. É curioso, porque o grande, mais encalacrado que o Corinthians era o Fluminense. O Mano vai para o Fluminense sai da rabeira, supera o Corinthians na pontuação. Você fala, o Fluminense já escapou, o Corinthians ainda não. Mas daí o Fluminense subiu a montanha mais alta ainda, né? Foi. Só que é difícil ficar no topo, por isso que deu uma escorregada. Por isso que era a minha preocupação com o Corinthians, os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense também tem uma série muito grande de vitórias. Sim. Para sair de lá. Sim. Não essas 8 consecutivas. Não, 9 o consecutivas. Fluminense, a recuperação do Fluminense, ela é mais impressionante que a do Corinthians. Mas a sua dúvida e seu espanto é exatamente isso, que é diferente demais do que aconteceu, não é normal, porque o seu espanto é esse. E isso acontece, essa ida para a 7ª colocação, por aqueles 2 fatores que a gente lembrava aqui. E é por isso que, entre aspas, eu fiz uma previsão, porque eu estava começando a perceber que o miolo não pontuava. Peraí, você começou a ganhar e o miolo para. Você começou a ganhar que surge. e o miolo para.
que surge a Peraí, expressão... agora precisamos falar nós. Quando o Tiras trouxe aqui até enxada, o Arnaldo veio com aquele tesourão de cortar mato. Foi. Certo? Eu vim dando apoio moral, porque minha coluna não permite esse tipo de trabalho. Era tudo mato aqui, Quando certo? o Vessone falou a frase, no sonho e na brincadeira... Dá pra ir pra Dá Libertadores. pra ir. Foi aí quando você teve a percepção que quem estava em cima não estava pontuando. Porque aquela galera, os 6 primeiros, estavam começando a distanciar também. Peraí, se tá formando esse bloco, você como um dos últimos, mas você tá ganhando. E eu olhei pra frente, eu falei, o miolo parou de pontuar e o Corinthians ia pegar Bahia em casa, Vasco em casa, ainda pegava o Vitória fora, ele pegava todo mundo que tava na frente dele. Né? Cruzeiro em casa. Tava vacilando ali. E se você tava no viés de alta, a galera de cima, os 6 primeiros, começaram a se dançar, é porque o miolo parou, e parou mesmo. Bahia parou de pontuar, Vasco parou de pontuar, Atlético Mineiro parou de pontuar, Grêmio parou de pontuar, Cruzeiro parou de pontuar. Então juntaram duas coisas muito fortes ali, por isso que deu a Libertadores. Se o Corinthians tivesse feito essa ótimo final, só que o miolo tivesse o Cruzeiro ganhado alguns jogos, o Corinthians não teria pegado pré-Libertadores. As duas coisas teriam que acontecer. Sim, eu acho que a previsão foi ousada porque ela aconteceu no dia seguinte à eliminação do Corinthians na Sul-Americana, né? Que era a segunda possibilidade de título. Então tinha acabado a temporada, mas você falou, tem um caminho aí. E esse caminho era o mesmo que trilhou o Vitória. O Vitória também estava numa situação como a do Corinthians, só que o Corinthians ter vencido em Salvador inverteu a posição com o Vitória. Então o Vitória também foi cavocando, foi subindo, porque o meio não pontuava. E o Corinthians, eu acho que nesse confronto direto em Salvador, aí para mim, ele deixou também o Vitória para trás. Ele já tinha os confrontos diretos contra os caras de cima em casa e ganhou também. E só para coisa, a tabela estava certinha na 38º. E era a 5ª rodada seguida em 18º, não conseguia sair. Aí ele ganha o jogo, 31ª, 16º, ganha o jogo, 14º, ganha o jogo, 11º, ganha o jogo 9º, ganha o jogo 9º, ganha o jogo 8º, ganha o jogo 7º e acaba em 7º. Então é exatamente isso. Nessa rodada, na 30ª, ele era o 18º. Quantos pontos tinha? Você tem a 30ª, e quantos pontos o Corinthians tinha para a 8ª posição, por exemplo? Dá para fazer isso? Dá. Ele faz os 24 depois, 8 vitórias assim, seguidas. Na 30ª rodada, ainda em 18º, o Corinthians estava a quantos pontos do 8º? Isso eu não sei. Aí eu não sei. Mas eu acho que você tinha essa projeção, porque além dos confrontos, a distância do 18º para o 8º era pequena. Se acontecesse essa estacionada que aconteceu com o Bahia, com o Cruzeiro. Agora, muito do que aconteceu, né, o sonho na brincadeira, teve papel importante dessa dupla aí, que a gente vai mostrar os feitos de Yuri Alberto e daqui a pouco do Memphis Depay. O Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasileiro com 15 gols, artilheiro do Brasil com 31 gols, vice-artilheiro da Sul-Americana de 2024, segundo maior artilheiro da Arena do Corinthians com 34 gols, terceiro maior artilheiro do Corinthians no século com 21, com 57 gols. Se a gente está falando de uma ressurreição do Corinthians ao longo da temporada, foi uma ressurreição do Yuri Alberto, que vamos combinar. No começo do ano ele era meme, ele era bagre, ele era grosso, ele era burro, ele era tudo. Ele era o cocô do cavalo do bandido no Corinthians no começo do ano. E aí o cara terminou o ano como artilheiro. E aqui eu vou me defender, porque eu sempre achei bom jogador, sempre achei muito bom jogador. Mas ele apanhou pra caramba, até dar a volta por cima. Então, acho que você falou duas coisas. Me permita apenas dizer, você acha que a frase "no sonho da brincadeira chegamos" está lá no vestiário do Corinthians? Acho que não. Deveria estar, se não está, tem que estar. É? Aquelas frases de efeito. Motivação. Eu não sei porque os caras não usaram uma camisa depois do jogo contra o Grêmio. Todo mundo no final, no sonho da brincadeira. Chegamos lá. Pô. Enfim. Bom, vamos lá. Yuri Alberto. Eu acho que esse massacre, ele sempre aconteceu no futebol. Sim. Hoje, a gente vive num mundo, né,
que a internet... A rede social, né? Duplica, quadriplica, quintuplica isso, porque todo mundo vê, de alguma forma, querendo você ou não, você viu o meme do Yuri Alberto caindo. Sim. Certo? Só no passado, a gente que é mais velho, normalmente era o quê? Uma charge de jornal, lembra? Sim. Uma tiração de sarrinho, ficava mais ou menos ali. Na rua. Uma na rua, eu com você, no bar. No bar, no boteco. Para 8 pessoas, para 5, né? Hoje não. Hoje isso, a palavra já diz, né? É viral, viraliza. Então, tem uma coisa que é dele. Ele não estava bem. Ele não estava jogando nada. Ele estava com problema fora de campo. Ele não estava entendendo o que é o Corinthians. Ele não estava jogando nada, porque não foram memes fabricados. Ele tropeça na bola sozinho, cara. No na Allianz bola, Parque, sem ele bola. Cai. Ele cai. Ele cai sozinho, sem bola. Isso é um fato, são fatos que precisam ser postos. Aí vem pra mim, cara, uma coisa que potencializa isso, que é o treinador chamar o cara de burro. E aí, cara, se o meme dele caindo viraliza, você imagina um treinador que não está preparado para trabalhar neste mundo, né? Que estamos falando da comunicação, chamar o cara de burro. Então, isso potencializa... O treinador seguinte, que não o linchou publicamente... Sim. Não saber minimamente aproveitá-lo. Deixá-lo... Aí que eu ia chegar. Com 2 pontas e ele voltando para buscar jogo. E aí ele não vai jogar, ele vai continuar a cair. Ele vai cair de novo. Se ele voltar para fazer lá... né? O Palmeiras era o Antônio quando ele cai. Acho que o Arnaldo concluiu o meu raciocínio, que a questão quando você consegue, ele vai buscar ajuda. Primeiro, ele vai buscar ajuda. A iniciativa tem que ser da pessoa, né? Por mais que, claro, tem horas que o cara não levanta da cama, aí a família, alguém tem que ajudar. Mas quando ele percebe, ele vai tomar a iniciativa, ele toma a iniciativa de tratar o mental, o psicológico dele. E isso é importante para qualquer um de nós, se qualquer um de vocês está vendo a gente aqui. Ele toma essa iniciativa e depois tem a mudança tática do time que o Arnaldo pegou aí muito bem. Que aí você coloca o Garro atrás dele e ele como segundo atacante. Já estava virando com o Romero, lembra? Sim, sim. Com os dois, dupla de ataque. Dupla de ataque. E detalhe... Não, termina também. Não, termina o ano com a melhor dupla de ataque do Brasil. E a gente vai mostrar já o Depay. E detalhe, ele fratura uma coisa da clavícula no derby e ele retira a vesícula depois. Verdade. Isso tudo esse ano. Tudo esse ano. Tudo. E a dupla dele, essa dupla que o Massa falou, com o Memphis, que aí chegou, foi a cereja, o creme, o chantilly, tudo do bolo. O Memphis Depay. Eu diria chegou. minha tia Wanda, o chantilly. Chantilly. Minha Foram 14 partidas com 7 gols, 4 Grande assistências, tia Wanda. 990 minutos em campo, 90 minutos para participar de um gol. Os números do Memphis, que quando chegou, falou assim, o cara veio aqui passear, é trapper, é não sei o que e tal. O cara jogou, Arnaldo. Não vou nem responder. Eu prefiro que o Vessone responda porque ele vai às lágrimas quando ele fala desse personagem. Então, eu só vou falar o seguinte, antes do Vessone dissecar a passagem dele pelo Corinthians até agora. Trata-se de um jogador muito bom tecnicamente. Então, o Corinthians estava contratando um jogador que tinha sido titular da Eurocopa pela seleção da Holanda, que vinha por passagens no Atlético de Madrid, do Barcelona, etc. e tal. Já não estava no auge da carreira, não interessava mais a times poderosos da Europa, estava em final de contrato, mas tecnicamente tratava-se de um jogador. O que ele ia fazer aqui no Brasil, ninguém tinha a menor ideia. Mas daí o Vessone... Não, peraí. Parem as máquinas, como diria grande Roberto Valoni, você vai falar já. Mas eu quero dizer que esse rapaz vinha de uma série de contusões, não jogou nada na última passagem dele pelo futebol europeu. Ele não estava... o que o Corinthians fez, cara... Foi super arriscado. Super. Acho que inclusive até... pelo acho ser o que jogador até... mais bem pago do futebol brasileiro, com a ajuda de um patrocinador que não estava ainda... regularizado no... Isso ainda é a segunda questão, né? Não estava regularizado. O patrocínio teve a ponto de cair por 5 dias, lembra? Sim. Não pode mais, não, peraí, tá um documento, fartou aqui, reconhece o cartório, manda pra Curaçao, volta, Tanto que o Atlético Paranaense soltou a mão. Então. O Bahia soltou a mão, o Corinthians que segurou. Isso.
claro, né? Tá amarrado com 3 milhões. Espera aí, só para concluir. Claro. Aí, era um risco altíssimo. Aí, a partir daí, Vessa, eu quero que você fale, porque ele realmente trouxe uma alma nova para o Corinthians. Fala, Vessa. Um jornal inglês chamou o jogador mais badalado do futebol brasileiro e tudo mais, tal. Ele chega sob alguma desconfiança, porque esses caras muito midiáticos, a gente sempre, sobretudo fora de campo, todo mundo tem sempre muita dúvida do seu comportamento. Só que o que a gente vê é um cara fechando 2024, pelo menos, com um comportamento muito bacana dentro do Brasil, dentro de São Paulo, dentro da periferia, com o torcedor, com a instituição. E quando você é tão bem tratado, quando você ganha tanta confiança, as pessoas gostam, e você tem um movimento, inclusive, de crianças o tempo inteiro usando a sua faixinha na cabeça. Enfim, tive que comprar a preta e a branca para o meu filho, eu comprei as duas para ele, vai para a escola com a faixinha. Quando você se sente bem no lugar e você tem talento, você junta as duas coisas, normalmente essas coisas dão certo. E acho que o dele deu certo, a gente mostrou até 14 jogos, mas foram 3 entrando 20 minutos. Então, o jogo mesmo, como 90 ou quase 90, foram 11, 7 gols, 4 assistências, uma por jogo, uma participação por jogo. Ele tem, o Corinthians com ele, mais de 80% de aproveitamento. Espetacular. Então é um negócio bem acima, né? Tem uma plataforma que chama ele de o Coringa do ano, ou seja, o cara que mais do nada fez uma diferença para um time, e eu acho que isso ficou claro mesmo. Estamos de volta com o G4. Entre o fracasso retumbante do Corinthians até o primeiro turno e a loucura do segundo turno, teve no meio do caminho ali as Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, que o Corinthians foi até a semifinal das duas. Opa, nada mal, né? Foi até a semifinal, foi mais além do que o Palmeiras, foi mais além do que o São Paulo e tal. Porém, acho que ali, Vessa, e a pergunta que eu faço ali foram demonstrados os principais erros da dupla Dias nos jogos decisivos? Sim, concordo muito com essa afirmação. Para mim, eu tenho certeza disso. Eles são bem parte integrantes. As Copas serviram, o Arnaldo veio falando durante o ano, serviram como um plus. O time se entrosa, o time ganha confiança, o time ganha simbiose com o torcedor, o Paropopó surge no mata-mata lá em Curitiba com o torcedor, quando o Grêmio manda o jogo em Curitiba. O sonho e a alegria eram as Copas? Eram as Copas. Dá para ser campeão? Isso, a possibilidade. Do rebaixamento ali. Entrosou o time, confiança. As Copas ajudaram muito nesse sentido. Quando você tem esse plus e você cai, também vem a frustração, porque era possível, estava acessível. Só que o Corinthians, no fim da história, perde para os 2 campeões. Então não foram, apesar dos erros, apesar da possibilidade de passar, você perde para o Flamengo, que viria a ser campeão, e para o Racing, que faz uma enorme Copa Sul-Americana. O Racing mete 33 gols em casa numa Copa Sul-Americana, ganhando de 3, 4 de todo mundo dentro de casa. Então, e metendo mais 3 no Cruzeiro na final. Então você não perdeu para qualquer um, nem na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana. Mas o gostinho que fica, o que fica você já tinha um time que era possível ganhar, que era possível no mínimo ir à final, passar pelo Racing ou pelo Flamengo, ou numa dessa até pelos 2. Só que a dupla Dias, realmente, eles inventaram muita moda, erraram demais. A consistência, o 3-1-2, que fez tanto sucesso no Brasileiro, foi quase que abandonado, meio sem explicação por eles. É Maracanã com o Flamengo, 2 meias. É a volta do Flamengo, 4-3-3. É o Racing aqui, perde o volante, faz o 4-2-4 com o Romero no lugar do Martínez. Eles fizeram muita bobagem e o Corinthians acaba caindo nas 2 Copas, e aquela cereja do bolo e tudo mais acabou não acontecendo. É curioso porque talvez o jogador chamuscado pelas eliminações tenha sido justamente o melhor jogador do Corinthians na temporada, foi o Garro. Ele não joga bem em nenhuma das partidas contra o Flamengo e nenhuma das partidas contra o Racing. Mas ele estava arrebentado também, né? Então, com tudo isso, ele estava jogando todas e perde a bola o jogo na Argentina. A ponto de muita gente falar, e esse jogador aí, na hora do vamos ver, né? É que a reação no brasileiro, a recuperação vem imediata, e o jogo do Palmeiras ajudou pra caramba. Muito, ele muito. Pra caramba, depois disso tudo. Sim. Muito bem. Ficamos por aqui nesse G4 especial sobre o ano de 2024 do Corinthians. Valeu, até mais. Tchau.